É um desespero de que tem que viver o agora, de que precisa aproveitar a vida, de que as coisas têm que dar certo de qualquer jeito, se não dá certo já se frustra, já entra em desespero, já acha que acabou a vida. Então, quando a gente adentra a doutrina espírita, e a gente descobre que somos seres imortais, já tivemos outras existências, que teremos outras existências futuras, né? Então, esse desespero, ele já diminui, já acalma, né? Já acalma. Não tem mais para que esse desespero. Outra coisa que nos faz também frear as nossas ações irregulares, erradas, é quando a gente toma conhecimento sobre a lei de ação e reação. Quando a gente estuda sobre a lei de ação e reação. Então, quando a gente vê que tudo que nos acontece, né, que todas as coisas, aflições que passamos e vice-versa, tem a ver com as nossas ações, né, então a gente já começa a pensar antes de agir. Já começa a se policiar para não cometer tantos erros, para não sofrer tanto. Lembra que Jesus, quando ele curava uma pessoa enferma, ele falava, vai, não peque mais. Justamente por isso, porque o erro traz consequência. E a consequência desse erro é o sofrimento. Então, se o pecado, que é o erro, adoece, se você é curado e você continua errando, né? Por exemplo, eu tenho um problema, um desequilíbrio alimentar. Aí eu sou curada. Mas aí eu continuo comendo de tudo, não faço, não me cuido, né? Aí eu vou ter o quê? Vou adoecer novamente. Então, na doutrina espírita, a gente começa a entender que parte do nosso sofrimento, das coisas que nos acontecem, tem a ver com as nossas ações, com as nossas atitudes, não é com as atitudes do outro, é com a nossa. É a forma como eu vejo, é a forma como eu ajo, é as coisas que eu faço, que traz retornos negativos ou positivos para a minha vida. Então, aqui no grupo de estudos, né, como ele diz, apoiados pelo próprio grupo e pela cobertura do plano espiritual, né, porque ali no grupo de estudo tem os dirigentes, as pessoas que estão ali, né, aplicando aquele estudo, né, que estão dirigindo aquele grupo, os dirigentes, mas tem também os dirigentes espirituais, que estão ali para auxiliar, para ajudar no entendimento, para ajudar no equilíbrio do ambiente, para não deixar que aquela estrutura toda ali de proteção seja desfeita, né, que cause ali um grupo, em vez de um grupo que está discutindo, que está estudando, que estão ali interagindo entre si, trocando conhecimento de forma harmônica, se transforme em algo desnecessário, né? Então, existe uma escala evolutiva. O Livro dos Espíritos, na questão 100, fala dessa escala evolutiva, né? Então, a gente tem uma escadinha, né? Uma pirâmide para a gente subir. Então, estamos aqui espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos são aqueles que se caracterizam pela predominância da matéria sobre o espírito e propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, maledicência, que inclui falar mal dos outros, comodismo e etc. Então, estamos aqui, né? Somos espíritos imperfeitos. Já tem muitos que já progrediram bastante, que já estão aí, né, nos ajudando, né, a nos elevarmos. Né? Tem muitos espíritos encarnados aqui na Terra que já servem de instrumento para ajudar os menos avançados a progredir. Né? Mas estamos ainda nesse estado de espíritos imperfeitos. Por termos ainda em nós alguma dessas predominância desses, como é que se diz? Desses defeitos, né? Esses pequenozinhos defeitos que tem que ser reparado. Então, quando a gente passa a se conhecer, a gente vê que a gente ainda tem alguma dessas imperfeições. E é sobre isso que a gente tem que trabalhar em nós, né? Então, se eu sou uma pessoa que tem inveja, eu tenho que trabalhar isso, ciúme,
ignorância, orgulhosa. Então, assim, tem muitos defeitos em nós que precisa ser trabalhado, né? São imperfeições. Então, assim, quando eu faço uma análise que eu preciso me conhecer, eu vou descobrindo que eu tenho esses defeitos. Poxa, eu sou assim. Poxa, eu falei mal da pessoa. Então, eu ainda estou nessa categoria aqui. Aí vem a segunda, né? Então, vem aqui a outra categoria, que é bons espíritos. Nestes, já há o predomínio do espírito sobre a matéria. E desejo do bem. Fazem o bem pelo bem. Ficam felizes. Então, esses aqui já são aqueles que já, né, que o espírito já predomina sobre a matéria. Ele já não é aquele espírito que como é que se diz? Que a matéria predomina nele. As coisas materiais, as imperfeições dessa primeira parte que foi falada, já não tem mais neles. Eles já venceram essas barreiras, já conseguiram reformar e tirar essas imperfeições, eles já estão em um estado melhor. Já são bons espíritos. Mas a gente tem, né, mais degraus a alcançar, que é espíritos puros. Nos depurar e nos tornar espíritos puros. Ou seja, espíritos que ainda estamos longe de ser. E quando a gente vê as qualidades dos espíritos puros, a gente vê o quanto que temos que trabalhar em nós. Né? Então, tem dificuldade de aceitar que tem defeito? Comece a estudar sobre os espíritos puros, os espíritos bons, que aí você vai ver que você está longe ainda de chegar neles. E vai ver que tem muito que ser trabalhado em si. Espíritos puros não têm influência da matéria, apresentando absoluta superioridade moral e intelectual. Atingir o grau máximo da perfeição, não precisa mais reencarnar.